seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência de hoje. Lembrando sempre que o programa Em Evidência tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e pelos equipamentos da Kaisermac. Você também pode nos acompanhar aí, no Revista Em Evidência, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Na política e nos negócios, quem faz está sempre em evidência. E a minha convidada desta noite veio do interior do estado para deixar a sua marca nas conquistas femininas na vida pública, Delegada de polícia responsável por enormes reduções nos índices de criminalidade do estado, primeira mulher a chefiar a Polícia Civil no Rio Grande do Sul e uma deputada estadual que está fazendo a diferença na Assembleia Legislativa. Estou recebendo nessa noite aqui minha querida amiga, delegada Nadine Anflor. Seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Obrigada. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigada pelo convite novamente. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês nesse programa que eu tenho tanto carinho, que me acompanha também na minha trajetória. Daqui a pouco a gente vai mostrar a revista da delegada na revista Em Evidência. Vamos começar perguntando, eu sei que é difícil o pessoal não conhecer, porque eu me lembro desde que estava conversando com a delegada Nadine, desde o tempo de chefia de polícia do estado, fez um trabalho, diga-se de passagem, fantástico. E aí veio a política depois, para o pessoal que não sabe, eu já conheço essa história, o que uma coisa levou a outra daí, Nadine? Como é que foi isso daí? Minha trajetória em 20 anos como delegada de polícia, 20 anos dedicada a cuidar das pessoas, a servir as pessoas. Eu acho que esse é o papel do policial, esse é o meu papel como delegada de polícia, que eu ainda sou, eu estou licenciada nesse momento como deputada estadual, mas chegando no topo da minha carreira como delegada, chefe da Polícia Civil, única mulher até agora a ocupar esse cargo, eu cheguei no topo da carreira. E o que me fez, o que me movimentou para entrar primeiro na política foi justamente uma vontade de tentar fazer mais, tentar estar mais próximo da população, tentar estar mais à disposição. Acho que a gente reclama tanto da política e vem de uns anos para cá, então Sim. mais ainda discutindo política, não é mais um assunto somente dos políticos. Eu acho que a sociedade tem se envolvido muito mais e que bom que está assim, porque a gente consegue compreender, e eu depois de muitos anos como servidora pública, eu realmente tive certeza que muitas das decisões que são tomadas pelos políticos, são tomadas pelos nossos representantes. Então, o que me fez entrar nesse universo da política foi ter uma história, uma trajetória dentro da segurança pública, uma trajetória de sucesso, porque eu fui galgando naturalmente os postos e cheguei no posto mais alto de comando e a vontade de continuar servindo de alguma forma a população. Mas eu continuo me apresentando como delegada de polícia, porque eu sou delegada de polícia e eu estou parlamentar, eu estou deputada, que também é ser servidora pública agora através do voto popular. Quando a pessoa confia em alguém e deposita o voto na urna e acompanha, e eu gosto muito disso, porque eu tenho muita interação com os meus eleitores e com quem me acompanha nas redes sociais, e eu sempre digo, me cobrem, porque é para isso que eu vim. Eu continuo sendo essa servidora pública agora de uma outra forma, mas com o mesmo comprometimento que eu tinha enquanto delegada de polícia dentro da segurança pública. Bom, e agora deputada, se não me falha a memória, o convite para ser deputada não foi um pouco antes das eleições? A campanha não foi um pouco curta? Foi muito rápido, na verdade, assim, até se eu for contar, a primeira vez que eu fui convidada, eu estava ainda na Delegacia da Mulher. E eu nunca quis me envolver com a política, tanto que eu nunca tive nenhuma filiação político-partidária. Eu tive a filiação político-partidária num dia até engraçado, que foi dia 1º de abril, era a última data limite para a gente poder se licenciar do cargo como ordenadora de despesa e poder efetivamente entrar nesse universo da política. E foi mais ou menos parecido quando eu fui convidada para ser chefe de polícia também. Se eu me recordar assim um pouquinho, no dia em que o governador, então Eduardo Leite, lá em final de 2018, me convidou para ser chefe de polícia também. Foi muito no final, me convidando, dizendo, olha, eu quero que tu seja a primeira mulher chefe de polícia. E eu me lembro que eu disse para ele, eu preciso ir para casa, comunicar o meu marido e meu filho que eu vou assumir essa missão enquanto chefe de polícia.
mas eu vou assumir, né? Por mais que eu me achasse também muito nova naquela época para comandar toda uma instituição, mais de 5.300 homens e mulheres naquela época, hoje é um pouquinho mais, né? Hoje já são 5.600, mas foi um grande desafio. Então eu sempre tomei as decisões muito pensadas, mas os convites vieram muito em cima, e assim foi na vida política também. Quando eu me dei conta, eu disse, bom, eu preciso me licenciar, eu preciso sair para poder concorrer, e veio também o convite de 8 partidos políticos. Eu fui sondada por 8 partidos políticos, e talvez essa tenha sido a minha decisão mais difícil, né? É muito difícil para quem não tem uma vivência político-partidária poder escolher, né? A gente sabe o espectro político que a gente se localiza, mas hoje os partidos estão tão confusos que a gente olha e diz, bom, parece que está todo mundo no mesmo espectro político. Eu sabia para onde eu não queria ir, mas para escolher foi uma decisão bem difícil. E por que o PSDB? Bom, eu tenho algo que... Eu não ia para o PSDB. Eu cheguei a preencher a minha ficha num outro partido político, e no momento de assinar e fazer a foto, eu disse para o presidente do partido, eu disse, eu preciso voltar conversar com uma pessoa com quem eu me comprometi a conversar antes de assinar a ficha num partido político. E essa pessoa era o governador do estado, o governador Eduardo Leite. Quando eu anunciei que eu iria sair da chefia de polícia para concorrer, e ele sabia que eu estava sendo procurada por 8 partidos políticos, ele me deixou muito livre. Ele me disse, Nadine, eu gostaria muito, fez o convite, né, que tu viesse para o nosso partido, para o partido do PSDB. Eu acho que tu tens a cara do PSDB, me lembro que ele me disse isso, mas eu vou te deixar livre. E eu só vou te fazer um pedido. Antes de assinar a ficha, volta a conversar comigo. E foi exatamente assim. Porque tinha que decidir se ia dizer mesmo, né? Então, já que decidiu que ia... E eu fui assinar a ficha num outro partido político, e eu me lembrei, e eu disse assim, tem algo que eu ainda preciso fazer, que é voltar a conversar com o governador. E efetivamente voltei. Me lembro como se fosse hoje, ele estava juntando as coisas dele dentro do Palácio Piratini, ele já tinha entregado o cargo como governador, e fechando as caixas, e eu bati na porta e disse, voltei aqui para conversar contigo, porque eu estou assinando a ficha. E aí ele sentou e disse assim, bom, então agora nós vamos conversar. E se tem algo que eu acho que a gente traz... A minha vida sempre pautou por gratidão. Eu acho que gratidão foi a palavra e o sentimento que me fez vir para o PSDB. Primeiro porque é um partido que é um partido de centro, eu me posiciono como centro-direita, é um partido que ele respeita ideias de esquerda também, e aí eu venho de um universo de defesa das mulheres. E me parece equivocado, mas infelizmente a gente tem uma visão de que o feminismo, de que as pautas em que a gente respeita os direitos humanos, em que a gente respeita as mulheres, os vulneráveis, é uma pauta de esquerda. Não é. Mas eu circulo muito e sempre circulei, sempre foi uma das minhas bandeiras. Então, eu tenho muito diálogo com a esquerda quando, infelizmente, eu acho que se apropria de forma equivocada nessas pautas, mas o PSDB me dá essa liberdade também de poder conversar com a direita, com a esquerda. Eu sou uma mulher de centro, uma libriana típica que tenta ficar sempre equilibrando, busca o que nos une, não nas divergências. Então, eu encontrei o PSDB exatamente aonde eu precisava me posicionar. E pela gratidão, acho que o governador me escolheu para ser a primeira mulher chefe de polícia do Rio Grande do Sul. E isso é algo que, na época, 176 anos, hoje a polícia tem mais de 180 anos, eu continuo sendo a única mulher que conseguiu chegar lá. E foi uma escolha dele. Com a participação do então vice-governador, delegado Ranolfo, querido amigo também. Colega de profissão, mas foi uma escolha. O cargo é um cargo de escolha do governador. E ele me deu todas as condições e todas as liberdades, nos mais de 3 anos que eu fiquei ali, quase 4 anos como chefe de polícia, de comandar e participar e dizer o que eu achava que era importante. Eu já vou emendar, então, a próxima pergunta, porque eu tenho um detalhe importante, da decisão acertada. Os índices, o trabalho, a gente no jornalismo diz, deputada, que contra fatos não há argumentos. Os números da violência diminuíram, e agora estou falando como cidadão. Realmente, de fato, diminuíram, falando como pai, estou falando como amigo, estou falando como filho, diminuíram, e a gente agradece isso, que bom poder agradecer aqui. Então, foi um trabalho eficiente, de fato mesmo, Eu tenho o maior orgulho de ter participado dessa virada de chave. Eu chamo de virada de chave no estado do Rio Grande do Sul. E eu me recordo muito bem, no meu prédio,
né, em que eu moro, um condomínio com vários apartamentos. No ano de 2018, de 2017 para 2018, eu tive 4 amigos, casais amigos, que se mudaram do país em função da segurança pública. Foram ter condições muito piores, talvez, né? Sim, mas não queriam mais saber da violência. Eles me encontravam no elevador e me diziam, desculpa, mas eu não... E eu era delegada de polícia, né? Não era chefe de polícia ainda. Então, estou citando isso porque me marcou bastante, assim, muitas pessoas que queriam ir embora do país, queriam deixar o estado do Rio Grande do Sul. A gente era cobrado todos os dias e ligações, todos os dias alguém tinha um amigo ou um parente com roubo de veículos em Porto Alegre. Roubo de veículos. A gente chegou a ter mais de 30 roubos de veículos num sábado, numa noite, na capital de Porto Alegre. Meu Deus do céu! Então, assim, isso hoje nós passamos semanas e semanas, ou meses, inclusive, porque a queda, talvez um dos maiores índices de queda foi no roubo de veículos, por exemplo. Foi. Então, isso é, na minha visão, assim, eu me sinto muito orgulhosa de ter feito parte, e isso não é um trabalho da Nadine, da delegada Nadine. Sim. Isso é um trabalho de um grupo de pessoas, né, de servidores públicos, e aí a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, enfim, toda a Secretaria de Segurança Pública, o Detran, que está ali dentro, que também faz parte Guarda Municipal. E o sistema, Guarda Municipal, o sistema de justiça criminal como um todo. Mas tudo partiu de dentro da Secretaria de Segurança Pública, de sentar todas as chefias, né? No início de 2019, ali, já 2018 também já teve começou uma virada, mas o acerto de um programa estruturante, o RS Seguro, de dizer, nós temos que olhar os indicadores, nós vamos mapear os municípios mais violentos e nós vamos traçar algumas estratégias. Porque quando se investiga tudo, não se investiga nada também. Né? Quando se cuida de tudo... Assalto a banco no interior. Nossa, era terrível. O cangaço, o velho cangaço. A gente pegou muitos estava demais. Então, assim, e ter sido a mulher à frente, né, da Polícia Civil, de um trabalho tão importante que é a investigação criminal, que é justamente quando o delito acontece, é que entra o trabalho da Polícia Civil. A inteligência policial, que é comandada, obviamente, todos já têm, né, os seus setores, mas a Polícia Civil é da essência da Polícia Civil esse trabalho, foi algo realmente gratificante. E é mais gratificante ainda hoje olhar que o programa deu tão certo, que continua. Vários outros municípios já estão se adequando, claro que a gente tem índices que sobem e descem, isso é da natureza do serviço de segurança pública, a gente sabe que são oscilações que acontecem, mas que hoje estão controlados, muito bem controlados. Hoje a gente tem homicídios com taxa de primeiro mundo. É verdade. São taxas assim que nunca se pensou. Lá em 2019, quando eu assumi, era a meta. E a gente dizia, a gente não vai conseguir, é impossível, não foi. E as operações não letais também, isso é uma coisa que eu acompanhei também, voltavam depois os delegados e de 100, 200 policiais enfrentando bandidos perigosíssimos sem disparar um tiro, prendiam 8, 9, 10, 20, 30 bandidos sem disparar um único tiro. Às vezes quando morriam eram delegados, eram policiais às vezes quando morriam. Sim, todos. E a descapitalização do crime também. A gente trabalhou muito sobre isso, trabalhou combate à corrupção, foi criado toda uma divisão, enfim, foram vários projetos que a gente conseguiu tirar do papel, colocar em prática, deu certo e eu tenho muito orgulho disso. Eu carrego no peito a estrela da Polícia Civil, né? Mesmo como parlamentar, porque isso a gente não pode esquecer. Eu tive um grande desafio, também me olhavam e me diziam, mas será que vai dar certo uma mulher? Mulher, né? Eu ouvi muito isso, e aí eu acho que o empenho era ainda maior, a gente tem muito isso, né? Eu precisava provar que podia sim, que a gente podia chegar lá, e eu digo que o meu grande legado é fazer com que outras mulheres cheguem nesse espaço de comando. Pois então, 3 minutos aqui o pessoal da produção está falando, mas eu não posso deixar de pegar então agora indo para o lado da política, inspiração das mulheres, né? Não sei se vai deixar, dá para falar nesse bloco todo, 3 minutos ainda é um assunto bastante interessante, porque o incentivo das mulheres, né? A deputada, a chefe de polícia, isso incentiva bastante. E aí, mas falta mais ainda, não falta? Falta muita coisa. Para as mulheres se envolverem na política. Falta muita coisa. Criar um ambiente, talvez. Não é fácil. Eu posso te dizer assim, 20 anos como delegada, 1 ano e meio como parlamentar, como deputada estadual, e a sensação que eu tenho é que eu voltei 20 anos no tempo. Quando eu entrei na Polícia Civil,
o machismo, a desconfiança, não, isso aqui não é lugar, diretores de departamento não tinha nenhuma mulher, delegada da 4ª classe, que é o topo da carreira, não tinha. E hoje eu vivencio tudo isso dentro da política. Tem momentos e algumas reuniões que a gente fala, e por incrível que pareça, eu ouvi isso o ano passado. Não, o que ela quis dizer... Eu olhei, como assim? Como estou falando defender. E alguém, mas como se estivesse ajudando, sabe? Até de uma forma gentil, e eu olhei e disse, muito obrigado, mas eu estou falando aqui, né? Mas me expressar. Eu vivi isso o ano passado dentro da política. Então, a política ela é mais masculina, as relações políticas acontecem nos ambientes mais masculinos. Para a mulher é muito difícil sobreviver dentro da política, mas nós estamos lá. São 11 deputadas estaduais de 55, a maior bancada da história, mas falta muito. Nós somos mais de 52% da população gaúcha. Então, eu tenho o dever de, por mais difícil que seja, é o que eu penso quando eu entrei lá atrás na polícia, por mais difícil que eu seja, eu preciso ficar aqui, eu preciso mostrar que dá certo, eu preciso enfrentar tudo isso para que outras gerações venham e que a gente tenha talvez meio a meio dentro da política, ou que não precise mais falar sobre isso, né? Que não se precise mais falar em cotas, em 30% para mulheres, 70% para os homens, que é uma grande falácia, porque 30% do gênero poderia ser o contrário, 70% de mulheres e 30% de homens, mas que a gente não precise mais falar sobre isso. Acho que esse é o legado que a gente tem que deixar também dentro da política. Concordo. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. Passou rápido esse bloco aí, mas na sequência a gente continua conversando mais com a deputada, com a delegada Nadine, tá bom? Um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Lembrando sempre que o programa Em Evidência tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público e Kaisermac, né? Mais da metade dos municípios já optaram pelos serviços e pelos equipamentos da Kaisermac. Você pode acompanhar também o programa Em Evidência na TV no nosso perfil no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube. Hoje recebendo aqui com muito carinho, com muita alegria, a deputada Nadine, delegada Nadine, ex-chefe de polícia Nadine, batendo um papo muito bacana aqui com a gente. E eu quero começar esse bloco perguntando sobre a importância da aprovação da PL 243 de 2024 por funcionalismo público, deputada. Importante, eu acho que a gente conversou bastante sobre segurança pública, sobre o trabalho dos policiais, sobre um trabalho que é exaustivo, sem sombra de dúvida, e era necessário um certo, né, reconhecimento. E aqui me manifestei, inclusive, na tribuna, durante a aprovação, de que mesmo que foi aprovado, de certos reajustes, e agora vem um novo projeto, vem aí 2 novos projetos na área da segurança pública, tudo isso é insuficiente perto do que efetivamente esses servidores merecem. E eu não falo isso somente como servidora pública, acho que eu tenho que falar isso como cidadã. É isso que nós estávamos falando. O estado do Rio Grande do Sul mudou. E aí, quando eu vejo falar que é muito custo, que é muito gasto, investimento em segurança pública, isso é investimento. É investimento, não é custo, é investimento. Quando eu vejo, obviamente, com responsabilidade, e encontrar esse grande equilíbrio é que é o segredo disso tudo. Então, acho que o que foi enviado não era o que gostaríamos, nem os parlamentares. Sim. Acho que gostariam de poder dar muito mais para os servidores públicos, podia ter sido feito de uma forma diferente, mas ele é um início de um reconhecimento dentro de um exercício fiscal, um exercício financeiro difícil que o estado do Rio Grande do Sul vive, porque há uma limitação e a gente ainda tem muitas dificuldades, aliás, vindo de uma dificuldade recente de enchentes e de novos investimentos. Então, às vezes, o empresariado se coloca contrário, né? Mas, na verdade, está buscando, olha, para a economia girar e para a empresa continuar, a gente precisa de segurança, porque a segurança pública traz economia, faz com que a economia gire. Sim. Se não tiver segurança pública, a gente não tem a base para mais nada. Então, esse projeto de lei, na minha visão, ele é insuficiente, porque mereceriam muito mais do que veio, mas ele é um início de reconhecimento. Acho que é um início de
de uma trajetória que efetivamente a segurança pública como um todo estava precisando e continua precisando, continuam com o meu apoio para continuar nessa luta. Muito bem. Vamos falar de saúde, então, deputada, sobre o nosso querido IMAMA, um dos institutos aí que preza por um problema que, infelizmente, acomete muito, comparado com outros estados, que é o câncer de mama aqui no Rio Grande do Sul, E eu sei que a deputada tem aí uma ligação muito carinhosa com o IMAMA, de um modo geral, com essa luta contra o câncer aqui no estado. Muito, e me movimentei, eu disse que a minha bandeira, obviamente que é a segurança pública, mas a minha bandeira são as mulheres, tá? E eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, quando saí daquele universo somente da segurança pública, ingressei dentro do parlamento, primeiro com amigas e amigas próximas, muitas amigas pós-pandemia, sendo diagnosticadas com o câncer de mama, perdendo muita gente conhecida por um diagnóstico que não foi precoce, por um tratamento que não foi precoce, uma ligação muito forte, todo o meu respeito com o IMAMA, que tem uma trajetória linda no estado do Rio Grande do Sul e que inspirou tantos outros estados. Hoje a doutora Mayra, presidente do FEMAMA, que é a Federação Nacional, que levanta essa bandeira por tantos anos e que nenhum de nós, e aí eu trago a parte política, e a gente vive também uma eleição municipal logo ali na frente, na minha visão, os melhores candidatos, e de uma forma muito necessária, são aqueles que vão colocar isso na pauta. A questão da saúde, a gente vincula a saúde da mulher, mas é a saúde da família como um todo e de todos que podem sofrer o câncer de mama. Claro que o câncer de mama, ele atinge muito mais as mulheres do que os homens. O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados em que as pessoas mais morrem por falta de diagnóstico ou por falta de tratamento, e isso começou a me chocar muito quando a Mayra, a presidente Cíntia do IMAMA me trouxeram essas demandas, e eu disse, a gente não pode simplesmente ficar fazendo campanhas que são importantes e são fundamentais, a gente precisa tirar algo do papel e fazer muito mais, e por isso eu me engajei, protocolei 2 projetos de leis em relação a isso, um já aprovado, que eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente conseguiu aprovar agora no último mês, bem recentemente, já inclusive sancionado pelo governador Eduardo Leite. Eu estou em cima para ver esse projeto funcionar, que é o projeto da navegação das pacientes com neoplasia maligna do câncer de mama. O que é isso? Nada mais é do que o acompanhamento dos pacientes que são diagnosticados com câncer de mama. Há uma obrigatoriedade, se cria inclusive a figura do enfermeiro navegador, por exemplo, de um navegador dentro do hospital quando detecta aquela doença, para que tenha um contato mais humanizado e acompanhe essa pessoa desde o momento do diagnóstico até o final do tratamento. É para fazer com que as pessoas não desistam do tratamento. É muito difícil. Teve isso na pandemia, se teve isso... As pessoas desistem acham que não vai ter cura, preferem muitas vezes não irem fazer novamente o exame, porque eu estou com medo que quem procura acha, a gente ouve muito isso. E, na verdade, esse projeto de navegação já está funcionando em outros estados e a gente já detectou que o índice de mortalidade cai drasticamente, porque o navegador, ele estimula, ele explica, ele incentiva, ele diz qual é o próximo passo, o que vai acontecer, ele prepara o paciente para todas as etapas, para chegar lá naquela etapa que a gente chama da etapa vitoriosa. O IMAMA usa muito isso, Essas aqui são as vitoriosas, mas às vezes por questões ideológicas, por questões financeiras. Eu acompanhei uma senhora que a família toda negava que ela tinha câncer de mama, dizendo que ela estava em depressão. Então, isso é muito triste quando a família nega, ela não tinha forças, e eu vi o IMAMA fazendo contato com familiares de outro estado, dizendo, olha, eu preciso que vocês venham para cá, porque essa mulher vai morrer. Então, se tiver um navegador, se tiver um profissional da saúde que possa se aproximar, trazer esse tratamento mais humanizado, é fazer com que seja um atendimento individualizado. Sim. Que a pessoa se sinta única e se sinta encorajada em dizer, não, eu vou conseguir chegar lá. E efetivamente os dados demonstram que quando acontece essa navegação, esse acompanhamento, lá no final o sucesso é muito maior. E o outro projeto que está em andamento, hoje já passou na Comissão de Constituição e Justiça, está na Comissão de Saúde, é justamente o diagnóstico precoce. Quem tem alguém com câncer de mama precisa ter, o Estado precisa contribuir, pagar e fazer o exame,
Porque se eu tenho a minha mãe, Sim, né, que tem o diagnóstico de câncer de mama, eu tenho uma probabilidade muito grande de vir a desenvolver. Então, o Estado passa a ser obrigado a fazer este exame, a bancar este exame, que hoje tem um custo altíssimo, Sim. e fazer com que essa pessoa comece um tratamento muito antes. Porque que não se desenvolva, inclusive, o câncer, né? Sim, porque o SUS, através do SUS, o exame é feito... É muito caro. Mas é muito caro, tá? E né? não consegue, não e tem, demora. Tem que entrar na então, fila. é criar um ambiente para que a gente tenha... Isso está sendo ainda discutido, não é um projeto ainda aprovado, mas é algo que eu quero aprovar até o final do ano. É o meu compromisso para que a gente tenha 2 grandes programas no estado do Rio Grande do Sul, focados no câncer de mama, que é voltado muito para as mulheres, mas que os homens também têm esse tipo de câncer. Eu já fui procurada por outros pacientes para poder... Bem pouquinho, mas tem uma incidência. Tem incidência de câncer de mama também. Nos homens também. E já fui procurada para estender esse projeto da navegação para outros tipos de neoplasias, né? Não só para o câncer de mama. Mas a gente quer fazer dar certo aí para o câncer de mama. Olha aí, ó, fica a dica aí, então, para os colegas da Assembleia Legislativa, né? Isso aí. Bom, deputada, vamos voltar a falar sobre a questão também da segurança, né? Porque tem um trabalho da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. Não tem esse trabalho também? Tem, eu estou lá. As minhas 2 comissões, até para que a população saiba, né? Os parlamentares das maiores bancadas acabam participando de 2 comissões, necessariamente. Então, eu fiquei na Comissão de Constituição e Justiça, onde passam todos os projetos. Já relatei mais de 65 projetos na Comissão de Constituição e Justiça, porque é interessante, às vezes as pessoas dizem, bom, mas quais foram as leis que tu fizeste? E o trabalho parlamentar não é simplesmente propor a lei. Nenhum deputado consegue aprovar uma lei sozinho, porque ele passa por várias comissões, primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois por uma comissão de mérito, seja de segurança pública, seja a Comissão de Saúde. Então, interessante o funcionamento. Os deputados, um deputado relata na Comissão de Constituição e Justiça, o outro deputado na Comissão de Saúde, nesse projeto que eu estava falando, e eu faço parte também da Comissão de Segurança Pública. Então, tudo que fala sobre concessões, serviços públicos, todos os assuntos passam por ali. E a gente tem tido uma oportunidade, talvez a gente consiga até o final dessa legislatura, de fazer com que essa Comissão de Segurança seja ainda maior. Porque ali se discute muito, e é extremamente importante, eu fui presidente de uma associação dos delegados de polícia, então, assim, é importante que dentro dessa comissão se discute valorização, as condições em que os servidores públicos têm para trabalhar, tudo isso é muito importante, mas por muitos anos ficou somente essa pauta e os projetos que passavam. Hoje, na última, antes do recesso, a gente até falou sobre isso com vários parlamentares que estavam comigo. Nós começamos a discutir, por exemplo, a liberação da maconha. E a Comissão de Segurança Pública, na minha visão, tem este dever de pautar temas que são polêmicos, mas a gente está lá para isso, nós somos parlamentares. Né? Não somente até para legislar, para passar um projeto e dizer olha, se é isso ou não, ou para olhar só o foco do servidor mas público, para debater. porque se passam por muitos e muitos anos, as audiências públicas são somente disso, e não estou dizendo que não são importantes, pelo contrário, é importante olhar o lado do servidor público, mas a gente precisa começar a discutir o macro. Então, nós estamos numa luta muito grande lá em alguns parlamentares, tentando fazer com que essa Comissão de Segurança Pública seja maior do que efetivamente ela é. Porque eu acho que é ali que podem acontecer os grandes debates para a mudança da segurança pública do Rio Grande do Sul, ou para consolidar o que vem dando certo. Deputado, a gente estava falando sobre a questão dos índices da segurança pública e um dos índices que ainda incomoda bastante é a questão justamente que envolve a mulher, que é o feminicídio. Né? Infelizmente ainda tem essa prática e se cria aqui no estado, a gente já criou questões tecnológicas, já tem instrumentos jurídicos como a questão, medidas protetivas, a questão da tornozeleira monitorada e ainda é um índice chato, terrível que termina, o feminicídio é quando há aquela ameaça que a gente sabe que não é só física, é psicológica e que acaba acontecendo pior, a tragédia que acaba uma mulher perdendo a vida, ou pelo companheiro ou por um ex-namorado, enfim, e ainda o que acontece com, Talvez seja o grande desafio da segurança pública e não é do Rio Grande do Sul, é o grande desafio. Sim, ontem eu estava vendo uma manchete nacional, de Brasília, Distrito Federal, Bahia. Nacional, é mundial. É se a gente mundial, for ver, é uma país primeiro mundo. questão mundial.
E é um grande desafio. Eu trabalhei 7 anos na Delegacia da Mulher. Que é um avanço também, uma delegacia especializada. É, uma delegacia especializada. Eu peguei a mudança, eu trabalhava num plantão, me lembro que não tinha a Lei Maria da Penha, isso antes de 2016, aí em 2016 vem a Lei Maria da Penha, aí vem medidas protetivas, aí vem um olhar todo específico para a questão da violência contra a mulher, depois mais adiante vem o feminicídio como um tipo penal, né, porque até então era um homicídio, e eu peguei tudo isso na minha trajetória. E aí, como parlamentar, isso me movimentou também para entrar na política. Porque eu olhei para trás e eu disse, gente, a gente já fez de tudo. A gente já criou a Delegacia da Mulher, a gente já colocou tornozeleira dos homens, que para mim era uma demanda histórica. Sim. Eu criei a Sala das Margaridas, que quando fui chefe de polícia, dizendo, olha, em todos os plantões policiais, independente se tem 20, 25 delegacias da mulher, tudo que é plantão policial precisa estar capacitado para receber. Então foram criadas as salas, que é uma pequena delegacia da mulher, e hoje em todos os plantões, todas as delegacias, né, que tem plantão 24 horas possuem essa sala. E aí eu olhei e disse assim, então o que eu posso fazer mais? E eu me dei conta que tudo isso é importante. A gente precisa continuar tendo todos esses espaços. Mas tem algo que, na minha visão, depois de 20 anos, né, é a independência econômica e aí, obviamente, emocional da mulher. Opa! Se esta mulher não tiver a independência financeira desse marido, porque as maiores agressões são companheiros, ex-companheiros, namorados, obviamente pode ter feminicídio entre irmãos, mas a maioria, né? A mulher fica porque é dependente economicamente, a mulher fica porque tem que cuidar dos filhos, a mulher fica porque não se sente capaz de se colocar num universo de profissional. De igual para igual. Cheguei na Assembleia e todo mundo disse assim, ela vai criar uma frente parlamentar pelo fim da violência contra a mulher. Não. Eu criei a frente parlamentar do empreendedorismo feminino. Boa. Tá aí. Desde lá do início. Tá? Lá, mais lá. É sobre isso que nós temos que falar. Lá atrás. É sobre a mulher ser reconhecida e o empreendedorismo não é ser empreendedora, ter uma loja, ter um negócio, não é só isso. É empreendedora da própria vida, é ter a sua autoestima, é dizer basta, chega, não quero, eu estou saindo daqui desse relacionamento que é abusivo. Então, eu tenho batalhado muito isso, né? Eu não deixo de trabalhar segurança pública. Sim. Eu estou trabalhando pela segurança que é a outra pública. Ponta, né? Todos os outros, e tem apoio, a Delegacia da Mulher, todos os projetos. Agora vem uma segunda Delegacia da Mulher de Porto Alegre, que eu participei da criação, quando eu era delegada da Delegacia da Mulher, e a governadora Ieda era governadora. Opa! Foi criada lá a delegacia, né? Querida amiga governadora, que fez 80 anos, aliás, a governadora Muito Ieda. querida. Fez 80 anos. 80 anos agora, amor. E eu fico olhando, no governo dela nós criamos a delegacia, e agora essa delegacia vai ser instalada. Então, é um marco que não é fácil, né? Abrir novas portas, mas o grande diferencial na minha visão, e ninguém vai me convencer do contrário, é quando ela tiver o dinheirinho dela, quando ela se sentir economicamente amparada, mas também emocionalmente capaz de romper aquele ciclo da violência, aí sim a gente vai começar a ter índices menores de feminicídio. Uma questão interessante é a violência psicológica também, que ninguém dava bola também, né? O sujeito, não, é só quando bate, tá com o olho roxo e tal. Mas aquela coisinha que vai ali, né? Tu não tem... Não conseguia tu não vai caracterizar, nenhum, não conseguia caracterizar a perseguição. Tu não vai, hoje tem crime de stalking, que é a perseguição pelos meios, né, virtuais teus também. Filhos vão morrer de fome. Então, assim, mudou. Todo mundo fala sobre isso, todo mundo sabe que existe. Pode se meter a mulher, como é que é? Briga de marido e mulher não se mete a colher, não. Se mete a colher. Do lado, tu não vai fazer nada. Não dá. Hoje os síndicos de condomínio têm responsabilidades. Nós todos estamos bem orientados, né, no sentido de ter responsabilidade. Mas muitas vezes a mulher, ela dá o primeiro passo e ela volta para trás. Porque eu me lembro, como delegada, que eles me diziam, olha, estava difícil com ele, mas está pior sem. Quando ele estava preso. Não queria falar mais, não queria levar adiante. Volta. E muitas mulheres querem uma mudança de comportamento no homem. Olha, ele é um bom marido, ele é um bom pai, mas ele se torna agressivo quando ele usa droga. Ou ele tem uma criação machista, então eu quero mudar ele. Isso é muito difícil. E esse vínculo, esse elo, talvez até o respeito do homem em relação à mulher, se ela tiver a sua profissão, se ela tiver o seu espaço,
vai ser diferente a relação. Todo o contexto tem que mudar. Então é isso, é sobre isso que eu estou querendo falar, não ficar só dentro da Assembleia. Sim. Todo o meu apoio a qualquer tipo de iniciativa, né, pelo fim da violência contra a mulher, sim. Mas vamos falar de outra forma, né? Mostrar que é possível a gente estar lá, que é possível estar na política, por mais difícil que seja, né? Que tem espaço. Ser chefe de polícia do Estado. É possível, a gente está aí, já teve uma governadora. Uma governadora do já Estado. temos candidatas mulheres agora, né? Em todos os municípios gaúchos, então... É mais difícil? De fato é. Sim. Né? Então a gente precisa falar do fim da violência contra a mulher de uma outra forma. E aí a gente tem que comemorar também, porque a gente está vendo o trabalho e é o indicador mais difícil de se reduzir é o feminicídio. Porque mais de 80% das mulheres que morrem no estado do Rio Grande do Sul não tem sequer uma ocorrência policial ou uma medida protetiva. Que medo. Então, elas estão... Pensem, mulheres, é o contrário, né? Às vezes elas pensam, eu tenho medo de denunciar porque eu posso ser morta. Não, as que estão morrendo são as que não denunciaram. Olha, importante. Deputada, vamos fazer mais um intervalo, mas tem mais um bloquinho ainda para a gente terminar nosso papo aqui nesse programa em evidência com a deputada Nadine. Um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo ao programa. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Você pode acompanhar a gente também no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram. Hoje eu estou recebendo a deputada Nadine Anflor, conversando comigo, que já participou aqui da revista Em Evidência, desta aqui edição número 74, aqui, né, com o Ranolfo Vieira Júnior, então na época vice-governador e também, né, era chefe de segurança pública do Rio Grande do Sul. Depois foi a delegada Nadine ali, ó. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal ver de casa aí, número 74, e aqui está, olha aqui, tadã! 5 anos atrás. 5 anos atrás, olha aqui, não mudou, né? Tá melhor ainda. Tá melhor. Muito obrigada. Tá melhor ainda, não tem olha problema, aqui. A gente vai... Aqui, chefe de polícia. Exatamente, aqui, lá no Palácio da Polícia. Lá no Palácio da Polícia, aqui, Muito chefe de polícia, né? E aqui a gente tem aqui, o Chico preparou tudo para mim aqui, a outra edição com o atual prefeito, Sebastião Melo. Mandar um abraço para o prefeito Sebastião Melo. Aqui dentro, aqui nós temos, ó, tudo no programa Em Evidência. Aqui, deputada, como deputada. Foi a primeira entrevista na revista Evidência como deputada estadual. A Evidência faz parte da minha vida, viu? Tá acompanhando. Literalmente, está acompanhando a vista ali com o meu querido amigo Voltaire ali fazendo a entrevista aqui. Muito bacana. Bom, a gente estava falando ali sobre assuntos delicados, com dicas importantes, né? Em relação, principalmente, ali a questão do feminicídio, né? A questão da violência contra as mulheres, dicas muito importantes. Você pode acompanhar o programa inteirinho lá no nosso canal no YouTube. Mas é que a gente mostrou aqui o vice-governador, depois o governador do estado, chefe de polícia Ranolfo Vieira Júnior. Também quero falar um pouquinho da influência e também colega de profissão. Qual foi na carreira aí a influência, na época era governador, mas o Ranolfo era vice e também chefe de polícia, acumulava também, né? A segurança pública. Secretário de Segurança. Secretário de Segurança também. Pública. Isso. Como é que foi isso aí, daí, essa relação? O delegado Ranolfo, eu acho que ele tem um marco importante dentro da instituição da Polícia Civil, em que ele foi um dos chefes de polícia que fez com que a Polícia Civil fosse vista de maneira diferente. Né? As grandes operações começaram na gestão dele. Ele trouxe uma cara nova, a possibilidade de delegados mais jovens chegarem à chefia de polícia. Né? Então, ele teve uma representatividade como chefe de polícia muito grande para todos nós. Né, que estávamos dentro do guarda-chuva, eu estava na delegacia da mulher na época, eu me lembro que eu ganhei nenê na época em que ele assumiu, e eu disse, eu não vou conseguir dar conta de delegacia da mulher, que é uma loucura, porque é 24 horas, e eu fui lá, me apresentei para ele quando eu voltei da licença, e ele me disse assim, não, eu preciso de ti, eu preciso que tu continue,
e vamos lá, vamos estar junto porque eu preciso. Então, se criou, claro, além de uma amizade que já se tinha, um elo de trabalho. Né, de poder olhar e dizer, o Ranulfo é um cara muito trabalhador, sempre trabalhou com estatística, sempre trabalhou com resultado, então ele ensinou muito isso dentro da instituição. E aí veio de maneira natural ali a questão, quando ele foi secretário de Segurança e vice-governador, né, que me chamou para ser chefe de polícia junto com o governador Eduardo Leite, então a gente discutia muito, né, que faz parte, mas a gente também era muito afinado em muitas decisões. Isso é importante, né? Ter um comando que a gente consiga fazer as grandes deliberações de forma conjunta. Então, ele teve influência, ele foi o primeiro a partir, ele também deixou a chefia de polícia e se candidatou a deputado estadual. É verdade. Eu me lembro que o Ranulfo fez 27 mil votos como deputado estadual e não se elegeu deputado estadual. Puxa então, vida. foi o primeiro chefe de polícia que saiu, deixou a chefia, se candidatou a deputado estadual, não conseguiu, mas foi para o mundo político e virou vice-governador logo ali na frente. Então, quando eu também tive esse desafio, eu disse, puxa, eu vou seguir o mesmo passo do Ranulfo, mas eu preciso fazer dar certo. Sabe? Era algo assim, eu preciso, por todos nós, né, pela polícia como um todo, provar que efetivamente a gente conseguia chegar lá na Assembleia. Muito bem, voltando agora à questão também, deputada, como a questão política, né? E a gente não pode deixar de falar da questão das enchentes, né? Que realmente vai ficar marcado e a recuperação e até a mensurar, né, os estragos aí no estado a gente ainda está contabilizando, né? E a senhora também foi uma das consignatárias aí da OAB que pediu a extinção da dívida, a famosa dívida do estado, né? Devido justamente às catástrofes aqui. Como é que está essa relação com o estado do Rio Grande do Sul, com a União, nessa questão das ajudas? Seria uma boa essa questão da dívida, né? Se desse eu acho que é fundamental e talvez uma das únicas saídas para o estado do Rio Grande do Sul. O estrago foi muito grande, gente. E, aliás... Quem está vendo a gente fora aqui do estado, aqui por esse Brasil afora, foi muito complicado. E continua, mais de 100 dias verdade. E a gente ainda não conseguiu colocar a casa em ordem. Vai demorar muito tempo, demanda muito investimento, muito dinheiro. Enfim, tem muita coisa a ser feita e na minha visão essa discussão da dívida, eu fui uma das primeiras parlamentares a começar a me reunir de novo com a OAB, aliás, tem que ser reconhecido o papel da OAB, o presidente Lamáquia, que uma vez me ligou e me disse assim, vamos bater de novo nessa tecla, eu disse, eu estou junto, né? Fui numa reunião com ele para que efetivamente se conseguisse, através de novas manifestações, no sentido de falar sobre o assunto. Né? A dívida, se ela não está paga, ela tem uma boa parcela disso que já foi pago, sem sombra de dúvidas. Né? Então, a gente não pode perder isso. Claro que a gente compreende que teve um momento de regime de recuperação fiscal, que o Estado teve que também negociar isso. E aí, eu como servidora, 57 meses com salários atrasados. Nós ficamos 57 meses, quando o governador Eduardo Leite assumiu. Toda essa minha primeira gestão aí de 2019, um dos grandes desafios é como é que faz a segurança pública com salário atrasado. Então, foi um grande desafio. Meu primeiro ano como chefe de polícia era um desafio gigantesco. Então, a gente compreende também os movimentos que o governo teve que fazer, mas agora, com essa questão da enchente, na minha visão, essa é a pauta do Rio Grande do Sul. E tanto que o governador, e acho que na minha visão anda bem, tem elevado o tom em relação a isso, tem se posicionado de forma mais contundente ainda, ele sempre foi favorável, mas ele tem se posicionado e nós parlamentares temos que nos posicionar. Não há como o Estado do Rio Grande do Sul se reerguer sem essa renegociação da dívida. Né? Tudo bem, agora, bom, está suspenso o pagamento. Suspenso? Né? Vai jogar lá para frente. Então, a gente vai demorar muito para se recuperar. Né? Como é que o estado do Rio Grande do Sul vai voltar a respirar? E aí a gente se compara com o Paraná, a gente se compara com Santa Catarina, que não tem essa dívida, que não tem uma máquina que tem história e tem muita conta para pagar, é um estado mais antigo, enfim. Na minha visão, a grande discussão não pode se tornar uma discussão política. Pois é, né? Porque não é do partido politizar, são todos. Né? É esquerda, é direita, é centro, é todo mundo no mesmo sentido. Nós precisamos pressionar a União no sentido de sentar e rever tudo isso que está acontecendo. Tem uma ação da OAB que vem muito bem, né? Avançou, que bom que a OAB não desistiu também dessa ação e tem batido na tecla
mas eu não vejo outra saída para o Rio Grande do Sul. E a Assembleia tem que fazer justamente deixar de lado a questão política e se unir, porque daí nós estamos falando do Rio Grande do Sul. Nós aprovamos, existe uma... É difícil, é amicus curiae, no mundo jurídico, a Assembleia não pode ser parte nessa ação em que a OAB propôs já há muitos anos e tem se mantendo, mas nunca a Assembleia ingressou e disse estamos junto com a OAB. E nós aprovamos em plenário, na Assembleia Legislativa, de forma unânime, todos os parlamentares disseram, nós precisamos ingressar como amicus curiae, que é uma figura de estar junto com a OAB nessa ação pelo fim e pela renegociação da dívida. Então, a Assembleia agora, desde 30 dias, 60 dias atrás, está também ao lado da OAB oficialmente, né, fazendo parte dessa discussão, para tentar levar o peso político de todos os partidos. Olha, aprendi mais um pouquinho aí também. Mas a Assembleia Legislativa, de modo geral, olha, tem feito um trabalho muito bacana, independente da questão política, né? Foi assim na pandemia e está sendo agora nas enchentes aí, justamente até batendo de frente com o governo federal e também agilizando coisas. Agilizando e também entregando parte do seu orçamento. Né? É um poder legislativo, tem orçamento, a última foram 40 milhões, o ano passado nas enchentes 50 milhões. Que loucura isso. Então, assim, também tem que ser feito esse movimento. E para esse movimento acontecer, eu faço parte da mesa diretiva da casa, o ano passado como vice-presidente da Assembleia, esse ano fazendo parte da mesa, precisa ter o apoio de todos os parlamentares, né, para se fazer um movimento e dizer, olha, vai se tirar 50 milhões e vai se colocar no... E é necessário, a Assembleia precisa fazer isso. Né? A gente precisa tirar um pouquinho dali para poder ser, sem sombra de dúvida, nós somos... Cada um lá dos 55 parlamentares representa o todo. Representa o todo do Estado. Do Estado. Então, a gente precisa fazer algo, né? Não só, a gente se envolveu muito, meu gabinete todo se envolveu muito nessa questão das enchentes, né? A gente tentou estar na rua, eu voltei a usar a camisa da polícia, porque parecia que nós vivíamos uma guerra civil naquele momento. É verdade. Então, assim, eu me lembro que eu liguei para o chefe de polícia e disse, olha, estou colocando a pistola na cintura e a camiseta, estou indo para as ruas, porque agora fala mais alto a questão de ser policial do que como deputada. Eu me senti um pouco engessada como deputada, pedi licença e voltei às ruas para tentar ajudar no salvamento, nos resgates, na segurança como um todo. Então, muitos colegas fizeram isso. E é importante, tinha que ser feito isso naquele momento. Também tive um olhar, sem esquecer também da questão das mulheres. Começou a vir nos abrigos muitas denúncias. Não podemos deixar de falar de estupro, nisso de assédio. Olha só que barbaridade. Que nada mais é do que já acontece dentro de casa, mas foi transferido para um universo de pessoas que talvez não enxergassem isso. Então, assim, se misturaram todas as classes, se misturou tudo. E aí eu me lembro que liguei, inclusive, para o prefeito Melo, né? Porque os abrigos são responsabilidades municipais. Né? O governo, agora já tem a Casa Violeta, o governo fez todo um trabalho, que bom, porque agora o que tem é a Casa Violeta, que acolhimento, acolhimento, acolhe todas as mulheres, elas saíram dos abrigos e foi para esse acolhimento, que pode ser um acolhimento, vem inclusive de outros municípios, não só de Porto Alegre, mas eu me lembro de ter ligado para o prefeito Melo, de ter sido atendida pelo secretário Schirmer, que imediatamente disse, prefeito, tem coisas que estão acima de nós. Né? Nós precisamos montar algo específico para as mulheres. Nós não vamos obrigá-las a irem para esse local específico, mas aquelas que quiserem, né, estarem num ambiente separado, com os seus filhos também, a gente tem que ter esse lugar. E aí se começou todo um movimento para os abrigos femininos. Então foi muito bacana. Foi uma resposta rápida ali, porque uma resposta rápida e tipo assim, me deixa ajudar. Sabe? Foi aquela coisa assim, eu não liguei para cobrar. Né? Eu acho que isso a gente tem que mudar um pouco na política. Né? Só fazer parte do problema. Me deixa ajudar, me deixa lá para dentro da prefeitura ajudar. E imediatamente foi montada uma equipe, montamos 3, foi o maior desafio, 48 horas, 3 abrigos femininos nós montamos em Porto Alegre. Uou. Deputada, 3 minutinhos, passou voando. 3 minutinhos para as considerações finais aqui que o pessoal da produção está falando. Primeiro, agradecer novamente, sempre é bom conversar contigo, estar aqui nesse bate-papo, me colocar à disposição, dizer que a Nadine continua sendo a mesma Nadine que ingressou como delegada de polícia, que hoje é parlamentar, que quer continuar servindo a população, me colocar todas as minhas redes sociais, @delegadanadine, para ser cobrada também. Eu acho que o parlamentar, eu nunca vou atravessar a rua para ter que fugir de alguém.
por ter dito não ou por ter prometido. Eu não prometo nada, né? Acho que a gente não tem que prometer, a gente tem que se comprometer nas pautas, nos nossos propósitos, e é para isso que eu entrei nesse universo da política. É um tempo, né? Por um período, e eu estou curtindo, estou vivendo, estou sendo muito bem recebida, né? Por todos os municípios que eu tenho andado no estado do Rio Grande do Sul, e estou aprendendo a política, porque a política a gente aprende todos os dias. Então, agradecer o espaço, me comprometer novamente, né, com as minhas pautas, reafirmar tudo aquilo que foi falado aqui, mas me colocar à disposição para estar aqui sempre for chamado, para estar na revista que tem acompanhado a minha trajetória, que sempre é bom, e dizer o quanto é bom a gente poder caminhar de cabeça erguida com a mesma essência, né? A política não vai me mudar. Isso é a grande certeza que eu tenho. Estamos juntos. Estamos que juntos. Bom. Obrigado, deputada, delegada, muito obrigado por participar. Obrigado a você também que está em casa aí pela sua participação. Se você se conectou agora, não perdeu nada não, viu? O meu bate-papo com a delegada, com a deputada Nadine, fica lá nas redes sociais para você acompanhar e aí, né, compartilhar sem moderação. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.